Sim, eu gosto de musicais e eu não consigo nem falar. E olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo de gente cantando e dançando do fucking nada. Vamos começar. It's not bad, it's just not good. Fala aí, pessoal do Filodoxia. Tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha com o spoiler de Wicked. Simbora! It's the wizard who should be afraid of me. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que um líder populista, o estigma social, chegue para acabar com nossas vidas, deixe seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar aqui no canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Acho que essa merda aí, pô. Jon Chu. Ele é o diretor aqui, né, de Wicked parte 1, parte 2. Eu acho que agora ele tem, assim, o seu cartão de visitas ainda mais pronto, né, do In the Heights, que é com Lin-Manuel Miranda, outro musical que eu gosto, que é bem urbano, assim, Lin-Manuel Miranda também, né, de Hamilton e tal, que tem trazido essa coisa do musical mais fortemente aí dos anos 2000 pra cá. E o diretor vai muito bem, eu já queria começar falando dele. Ele vai muito bem na criação de atmosfera, na ideia de trazer uma construção, né, com efeitos práticos, a construção dos sets, né? Plantaram acho que 9 milhões de tulipas para fazer aquela sequência ali com as tulipas. As próprias atrizes, né, na medida do possível, fazendo as acrobacias e se colocando. E aí eu já falo também das duas grandes estrelas aqui que seguram muito com o seu carisma, o filme, o seu talento, que é a Ariana Grande e a Cynthia Erivo, que estão excelentes nos papéis, né? É impressionante pra mim, assim, uma grata surpresa ver, assim, mais, né, da Ariana Grande na comédia, né, The Saturday Night Live e outras participações que ela fazia, mas aqui ela tá muito bem, ela se apropria muito do personagem e o contraponto, né, de certa coisa sisuda e dura, né, que a Elphaba traz ali junto com a Glenda, e essa dinâmica entre as duas, junto com o diretor e as canções. Mas, pra falar além do filme, já dá pra gente chamar muita coisa sobre populismo, sobre política, sobre o autor de Mágico de Oz, um monte de coisa aí. Então já vamos chamar logo um... Momento Filosófico. E debutando aqui no Momento Filosófico, Erving Goffman. Sim, Erving Goffman, sociólogo, que traz aí, né, a partir da década de 50, mais até adiante, o conceito de estigma social. Estigma social é um conceito já antigo, né, desde a Grécia Antiga e até além, né, da antropologia cultural e tudo mais. E é bem interessante pensar essa perspectiva, né, com a Elphaba aqui, com essa noção do estigma social como um paralelo ou um conceito que o próprio Irving vai falar, que a pessoa tem uma imagem real e uma virtual. Salvo engano, são esses os conceitos, né? Uma persona real e virtual. A real é aquilo que ela é, aquilo que ela tem a oferecer, aquilo que ela entende por si, e a virtual é aquilo que o outro espera dela e, eventualmente, aquilo que ela internaliza em si mesma sobre o que ela deveria ser. O estigma social, portanto, tem a ver com conceitos que remontam a Foucault. Michel Foucault. O Erving Goffman é também um crítico, assim como Foucault, por exemplo, dos hospícios, dos manicômios, né? Para o Irving também, assim como em Foucault, os hospícios, os manicômios é o reflexo de uma sociedade doente que prefere isolar, apartar o diferente, ao invés de entender, ao invés de tentar integrar. E aí é muito importante aqui no Brasil, por exemplo, a luta antimanicomial e tudo mais. O estigma social ajuda a massa, o grupo a se manter unido, a ter uma noção de identidade. Quando você vê o outro eu, aquele que não é o eu, aquele que é o perseguido, aquele que é a não pessoa, a não gente, você cria também uma identificação do próprio grupo consigo mesmo, geralmente com uma ideia de uma certa superioridade moral frente ao outro. Estigma social com relação ao povo preto, com relação às mulheres, com relação ao capacitismo, transtorno mental. Tem muitos estigmas sociais aí com relação a ser homem, ao ser mulher e etc. E eu acho que dentro dessa noção aqui de estigma social, dá pra gente chamar e pensar uma ideia de por que, eventualmente, a questão do musical, da dança, do glamour, né, da performance drag, por exemplo, ser muito associada à comunidade gay, uma comunidade tão estigmatizada. E aí aqui no YouTube você vai achar poucas criadoras de conteúdo pretas falando sobre o Wicked. Eu, na minha bolha, achei poucos, e poucos gays também falando. E tem um canal que eu sigo que é muito bom, que é o Gay Nerd, que fala um pouco sobre essa
Por que eles acham, né, que o musical faz tanto sucesso no público gay? Dá só uma olhada. O que interessa calar as gays de musical? Porque não tem, eu não me sinto representado nos canais, nos conteúdos. Por que gays conseguem se relacionar com mais facilidade com musicais? Eu tenho a minha teoria. A minha teoria é o seguinte: tanto cantar quanto dançar são expressões emocionais e sentimentais muito fortes que uma parcela enorme dos homens é forçada a renegar quando é criança. Quando você é criança, homem não pode ficar dançando, não pode cantar, não pode dançar, não pode chorar, não pode se emocionar demais. Mas eu acho que além disso, além de efetivamente o canto, a dança, a arte, né, a vontade de se expressar artisticamente, qual é o estereótipo hétero masculino da maioria dos filmes? O homenzão, o machão, ele é preso, né? Os sentimentos dele são presos. E nos musicais, homens, mulheres, o ser que for, todo mundo é permitido essa expressão. Sim. Não é assim, não, só as meninas agora cantam e os meninos têm que ficar ali de machinhos. Quer dizer, tem essa coisa de, assim, você jogar a luz numa coisa que sempre nos foi negada. É que, assim, vai, meu filho, se expressa, arrasa, faz o que precisar fazer. O próprio Wicked tem o Fiyero, que é o boy que elas duas vão disputar. Ele tem um número de canto e de dança sensacional, bichérrimo. When you're dancing. Então, assim, voltando à questão do estigma da Elphaba, é bem legal a gente perceber que tem uma certa subversão, né? O autor original, né, do Mágico de Oz, ele tem, se eu salvo engano, 2 artigos publicados à época, né, 1890, ali, início do século XX, falando, né, contra os povos nativos americanos com relação à visão dele favorável ao extermínio dos povos indígenas, da expansão do Oeste, a colonização e tudo mais. Tem questões ali raciais, né, assim como Monteiro Lobato, Lovecraft, frutos do seu tempo, mas isso não desculpa nada. Eu acho que tem essa vingança histórica, digamos assim, né, com o lançamento de Wicked na década de 90 e a sua montagem na Broadway, que é fazer uma ressignificação. Não é praxe, né, nas montagens dos musicais, a Elphaba ser uma atriz preta, ser uma atriz negra. É necessário? Não, pra gente entender a metáfora, mas é interessante, né, essa noção de direitos civis, essa ideia do negro, do gay, da mulher e tudo mais, da bruxa, como aquela que traz perigo, aquela que traz uma certa, como é que eu posso dizer, desinstabilização do status quo, desse patriarcado, desse machismo que o próprio Oz representa. Oz representa muito isso, né? Esse líder populista, carismático, quase que messiânico, que tenta ali imprimir o seu poder através da ilusão, da narrativa, do controle da mídia, né? Eu acho que o filme aqui até é bem feliz em mostrar um pouco isso, né? Mas aí nesse contexto já vamos chamar o nosso segundo autor, que é Max Weber. Sim, Max Weber, para a gente pensar os tipos de dominação, aí focando em Oz. Né? Max Weber fala de 3 tipos de dominação: a dominação legal, carismática e tradicional. E aqui o personagem do Oz, acredito aí que o autor original, né, na obra original, faz uma crítica a isso, né? A esse líder populista, esse líder carismático, messiânico, que vai resolver tudo, que vai salvar tudo. E o Oz, ele tá ali numa parte perigosa, que é a junção, né, de um líder carismático com um líder messiânico. Quando você junta essas duas coisas, é muito perigoso, né? Porque aí não tá no campo da lógica, não tá no campo da razão, da legalidade, de uma constituição, de uma eleição. Tá no campo da fé, tá no campo da crença, e aí fica muito mais difícil você combater esse sujeito, a sua liderança, etc. E é interessante pensar aqui em Wicked, Mágico de Oz, de modo geral, que o próprio Oz, ele não chegaria ao poder sozinho. Ele precisa de uma elite, né? Uma elite econômica, uma elite cultural, social, que dê suporte a ele. Ele não tem aquele castelo, ele não faz aquilo tudo, ele não tem aquele poder sozinho. Alguém se beneficiou disso, alguém usou disso. E aí a gente trazendo para o mundo real, né, o sucesso do cinema brasileiro recente, que ainda estou aqui, tem crítica aqui no canal, as ditaduras e tudo mais, tem sempre ou parte de uma igreja, de uma religião, parte do setor econômico, da burguesia, da elite, que ajuda esse regime, essa ideia, né, desse controle com o mundo mágico, brilhoso e lustroso e tudo mais, mas que esconde uma faceta bastante cruel de censura, de perseguição, de aversão ao corpo diferente, a colocação, a vivência diferente. Então o Oz dá pra gente pensar nessa lógica de formas de dominação
comunicação. E no livro original, que é bastante simbólico, metafórico, tem uma coisa interessante que as pessoas são obrigadas, ao chegar ali na cidade de Oz, na cidade das Esmeraldas, a colocarem óculos com lentes verdes. Então assim, a cidade não é verde, a cidade não é esmeralda, o céu não é esverdeado, o sol também não é, como tem lá no livro. É tudo uma ilusão. Eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com esses regimes mais totais, esses regimes mais populistas, em que vem de uma ilusão. E é interessante ver a personagem da diretora, né, vivida aqui maravilhosamente pela Michelle Yeoh, e o próprio Oz, que tem os meios de comunicação. Olha que interessante você ter ali dentro dessa obra a ideia de poder através do discurso, da detenção e monopólio dos meios de comunicação e da narrativa que é criada em volta. Acho que dá pra gente pensar, junto com o Goffman e com o Max Weber, essas questões aqui em Wicked. E pra gente fechar esse momento filosófico, dois conceitos, não necessariamente autores. O primeiro seria bode expiatório. Remonta à cultura hebraica, né, judaica, cristã. A ideia, né, dentro dessa cultura do monoteísmo e da cultura hebraica, que é interessante você perceber que nos ritos sagrados, né, você volta e meia tem a figura do cordeiro imolado. Né? Você tem na Bíblia os porcos que recebem as almas para a danação, que se jogam no precipício, por isso o porco é rejeitado, né? É evitado na cultura judaica. Você também tem o próprio bode, tem o próprio Cristo no cristianismo, né? Ele é uma espécie de bode expiatório. Eis aquele que tira o pecado do mundo, eis o meu corpo, ele será entregue por vós, eis o meu sangue. Olha essa ideia de que um sujeito ou um grupo recebe em si, encapsula em si todos os males, todas as dores, toda a feiura, toda a anormalidade de uma sociedade, e essa pessoa sendo expiada, essa pessoa sendo perseguida, sendo morta, sendo escorraçada e etc., aliviaria ou expurgaria ou expiaria os pecados e os males daquela sociedade em questão. É o caso das bruxas, por exemplo, obviamente, né? As mulheres boticário, as mulheres que lidavam com as ervas, as mulheres sábias e etc. Como eu falei, dos grupos gays, dos pretos, todos esses grupos que são estigmatizados, de alguma forma sofrem esse processo de estigma social nessa lógica religiosa, nessa lógica do bode expiatório. E outra noção seria para falar do musical, que é o conceito clássico, né, de Aristóteles, da Grécia Antiga, que é o conceito de catarse. A catarse ela é muito interessante, muito bem, eu acho que explica o sucesso dos musicais por conta desse fenômeno, né? Dessa purificação da alma através da arte. Quando você tem um musical, quando você tem um produtor, não sei se da Disney, não sei, produtor de musical, que fala que quando o sentimento, quando a emoção é demais para se falar, os personagens cantam. E a catarse é uma figura, né? É uma forma de a arte impactar o sujeito que está para além da percepção racional. Tem a ver com uma purificação, como eu disse, né? Como uma libertação. E o musical tem esse papel, né? Você canta junto, você se torna a Elsa de Frozen, você se torna a Elphaba, você se torna a Glinda, você canta como ela, você faz uma performance, você se vê e se diz através daquela música, daquele personagem, daquela canção. Acho que o conceito de catarse ajuda a gente a pensar, a explicar por que o musical fez e faz tantos fãs ao longo do tempo e cria tantos fandoms assim no teatro, no cinema e etc. Mas bora lá voltar pra resenha. Pra fechar, Wicked eu não conhecia, eu sou aquele público que não conhecia o livro, que não conhecia o musical da Broadway, eu represento essa parcela, eu gosto de musicais, eu tenho alguma lista assim de musicais que eu gosto muito, por exemplo, sei lá, Rock Horror Picture Show, Jesus Cristo Superstar, Mágico de Oz eu gosto muito, gosto também de West Side Story, enfim, tem vários, Cantando na Chuva, um monte que eu gosto muito, que tem essa coisa da infância, né, e eu acho que tem uma questão que o estúdio escondeu um pouco nos trailers, essa coisa do musical, e sobretudo a questão da parte 1. Acho que essas duas questões são questões assim que o filme é difícil até dar uma nota pro filme porque ele é uma parte 1 de 2. Eu tenho algumas questões assim com relação, por exemplo, às cores. Eu gosto muito do Technicolor, né? Lá da década de 40, no Mágico de Oz, final da década de 30. Eu queria o filme um pouco mais colorido, um pouco mais vivo. Acho que os temas interessantes como o especismo, né? O preconceito com espécies, a questão política, midiática, tudo que é mais interessante é meio que deixado para o segundo filme, acredito eu, assim, né? Mas eu tenho, assim, muito mais elogios do que
deméritos aqui pra Wicked, eu acho que funciona muito bem, marca uma geração, acredito eu, e eu tô doido pra ver a segunda parte, que eu acho que vai se aprofundar ainda mais nessas questões de estigma social, de política, dessa questão da sororidade entre essas duas mulheres tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais, tão parecidas, tão complementares, assim como as cores. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Wicked, parte 1, é nota 8,5. É um excelente musical que traz, assim, um frescor para esse gênero. E o Wicked mostra que o público tá, sim, interessado em filmes com boas histórias, filmes coloridos, filmes gays, filmes longos. Eu acho que é só ter boas histórias que o público vai sim aos cinemas e vale, sim, muito ver a pena o Wicked nos cinemas. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.